E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Passando aqui com vocês para deixar uma dica que muita gente tem e gostaria de saber. Muita gente gostaria de falar em público, de se expressar, mas esbarra no medo, né? No medo de falar em público, no medo de falar com com públicos maiores. E então eu trouxe aqui para vocês 5 dicas para vocês irem se preparando para, se você quiser começar a gravar seus vídeos. E a gente sabe que trava muitas vezes ali na hora de expor as suas ideias, falar de assuntos que você gostaria de se expressar publicamente, né? De argumentar sobre uma ideia, um posicionamento, alguma coisa assim desse sentido. E esbarra muitas vezes no medo, né? No medo do que as pessoas vão pensar, vão julgar, mas quando você tem um objetivo específico, uma ideia, um propósito, então você precisa superar esses obstáculos, né? E fazer os seus vídeos, perder o medo. Então a primeira dica que eu trago para vocês aqui você precisa preparar-se bem. Então, quanto mais você dominar o assunto, quanto mais seguro você fica, então você consegue desenvolver ali a sua fala, você consegue desenvolver as suas ideias, começa a fazer argumentos, né, cada vez melhores. Você também precisa, nessa primeira dica, você precisa estruturar bem a sua fala, o desenvolvimento e uma conclusão. Então, quando você começa introduzindo uma ideia, né, uma ideia, seja de qualquer assunto que for, seja do seu trabalho, seja no seu grupo de amigos, na igreja, uma mensagem. Então, quando você conhece o assunto, você precisa estudar o assunto, né, para que você possa ter segurança no que você vai falar. Então, o estudo do assunto, conhecer o assunto é essencial. Outra dica você precisa treinar a sua voz, né? Você fala e você precisa se ouvir. Então, comece treinando em casa, comece gravando vídeo para você mesmo, e aí você vai começando a se acostumar com a sua voz, né? Você vai começando a saber mesmo a maneira que você quer conduzir esse discurso. A segunda dica que eu tenho aqui para falar para vocês: comece em ambientes menores, né? Na sala da sua casa, mesmo só você. Se você, por exemplo, ainda tem natural que quem nunca fez vídeo, é a primeira vez também que eu estou gravando vídeo, mas eu vi a necessidade de trazer esse assunto aqui para vocês. Você pode, geralmente, né, quando estamos em grupos de amigos, a gente naturalmente, né, tem uma tendência a se expressar melhor, né? Quando você conhece, ali as pessoas já te conhecem, quando você está entre família, então você consegue ali fazer um discurso. Agora, assim, por exemplo, tem gente que realmente não consegue de jeito nenhum, quando junta ali 5, 6 amigos ali, aí pede para fazer algum discurso, seja no aniversário, no casamento, alguma coisa assim. Então a pessoa que foi escolhida ali para falar, ou às vezes cada um recebe uma oportunidade para falar, e quando chega na vez da pessoa ela trava, né? Então é super natural isso daí, super natural. Você consegue com treino, né, desbloquear esse medo de se expressar em público. Então você precisa treinar a sua voz, falar com amigos, pequenos grupos mesmo. Se você participa de movimentos de igreja, de célula, né, que tem muito, você pode aproveitar essas oportunidades para estar falando, para estar se expressando, e assim você vai se expondo, né, cada vez mais. Então a dica é que você realmente, para que você perca o medo de fato, você precisa se expor, você precisa se lançar, entendeu? Não ter o medo do julgamento das pessoas, do que vão falar. Isso daí, se você tem um objetivo, né, de maior, então você vai superar essas dificuldades. Vamos lá, ainda aqui na terceira dica: controle a respiração e a ansiedade. Esse também é um fator importante, né? Quando você é ansioso ali para falar, né? Quando você não controla a respiração, então você começa a perder ali a linha de raciocínio, começa a se atrapalhar com as palavras, você começa a não conseguir conectar bem
as palavras e as ideias que você gostaria de expressar, e isso acaba atrapalhando um pouco, né, a linha de raciocínio, construir uma linha de raciocínio. Mas um treino, né, existem cursos que você pode fazer também, cursos de oratória, cursos que você pode estar aí fazendo, existem cursos online, existem cursos presenciais, existem diversas formas de você estar fazendo algo para desbloquear o medo de falar em público. Porque, querendo ou não, quem fala em público alcança lugares maiores, né? Alcança posições melhores de liderança, de gestão, cargos de alta gestão. Então, para que se você tem interesse, né, de galgar algo melhor na sua vida, na sua empresa, se você quer ser professor, então você vai você precisa vencer o medo, né, de falar. Então, eu também, antes também eu tinha muita vergonha de falar em público, mas fui tendo mesmo que me expor, me falar mesmo em público. Então, assim, o julgamento vai ter, mas isso daí é mais algo, um pensamento mais pessoal, né? Então, você não tem que se importar com o que as pessoas falam ou pensam de você. Você tem que se importar com o objetivo que você tem para alcançar. Então, no começo realmente é difícil, mas é possível, tá bom? Muito treino, você treinando bastante, leia livros, né? Então, assim, existem várias formas de você melhorar a sua apresentação em público. Vamos aqui para a quarta dica. Concentre-se na mensagem, não o medo. Então, quando a pessoa vai falar um assunto, às vezes ela treina, ensaia, e na hora que vai falar o assunto de fato, ela acaba esquecendo, né? Dá um branco. E tudo isso é por causa do medo, da ansiedade, né? Então a pessoa começa a gaguejar, travar, esquece realmente. Então isso também é um problema que é possível você superar isso daí, né? Como eu falei, tudo é a prática. Então você pode treinar na frente do espelho, você pode fazer um vídeo para você mesmo, porque estando só você, você pode fazer quantas vezes quiser. Você muitas vezes não gosta de se ver, né, assim, às vezes no espelho, às vezes se vê no espelho, mas falar para você mesmo, gravar um vídeo, então é um desafio que você pode estar se propondo aí, né, vencer o medo de falar. Faz um vídeo, tenta falar ali por 1 minuto, aí vai aumentando, vai para 2, 3, e assim você vai desenvolvendo a sua fala. A próxima dica é pratique a linguagem corporal. Então é muito importante também você praticar a linguagem corporal, né? Tentar estudar essa parte também. Se você gesticula muito, você precisa controlar ali a maneira de gesticular. Se você não gesticula, você precisa também treinar, né? Alguns gestos são estratégicos de como você pode posicionar o seu corpo, porque o corpo fala, né? Então, quando você vai falar em público, você não apenas usa a sua voz, o corpo também transmite a mensagem. E era isso, né? Então foram aqui 5 dicas que eu gostaria de deixar para vocês. O vídeo ficou um pouco longo, né? Então eu achava que ia ser bem rápido. E então quero agradecer. Foi o primeiro vídeo também que eu estou fazendo, mas é porque eu senti necessidade de falar para alguém, né? Alguém vai receber esse vídeo, vai se identificar e vai também, a partir de hoje, tomar uma atitude de perder o medo de falar em público. Beleza? Valeu, tchau, um abraço.